Amém? Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2, vamos dar continuidade ao estudo, à compreensão deste texto. E vamos ler desde o início para renovar e refrescar aquilo que estudamos, aquilo que meditamos e fomos ministrados profeticamente pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 2 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Versículo 4: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Deus. Te glorificamos e te pedimos, Deus, que fale de uma forma profunda, de uma forma individual, Senhor, porque da mesma maneira que somos igreja, como pessoa, como filhos, mas principalmente somos igreja quando estamos nesta congregação. Por isso, Senhor Jesus, de uma forma pessoal, mas também como igreja, como teu corpo, ministra aos nossos corações. Nos humilhamos, Senhor, perante a tua palavra. Nos humilhamos, Senhor, perante a tua verdade, desejosos, Deus, com sede e fome de ser saciados por ti. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. E todo aquele que crê e também deseja, diga amém e amém. Aleluia. O apóstolo Pedro ensina a igreja no capítulo 1 a respeito da salvação. Ele diz que após a salvação, no capítulo 1, que após a salvação é necessário ter um estilo de vida diferente, é necessário uma mudança de postura, uma mudança de rota, é necessário dar passos numa nova direção, passos esses que garantem um viver em Cristo e não no pecado. Ele aqui enuncia que um dos primeiros passos que é necessário ser dado após a salvação é o passo da santidade. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade é necessária haver uma disposição para caminhar diferente, para caminhar apartado do pecado. O outro passo que o apóstolo Pedro nos orienta
é para que possamos ter um amor fraternal, um amor ardente uns pelos outros. Amar o nosso próximo, mas nós só podemos amar o nosso próximo se um dia recebemos a revelação, se fomos regenerados pela palavra de Deus. Porque sem a regeneração da palavra de Deus, não temos condições de amar verdadeiramente o nosso próximo. Porque somos naturalmente egoístas. Temos um grau, um nível de interesse pelo próximo, mas o nível de amor fraternal que somos convidados a ter, só alcançamos através da redenção que encontramos em Cristo Jesus. Quando entramos aqui, já no capítulo 2, tratamos desde então, falando sobre a necessidade novamente de se distanciar do pecado, de haver uma vida de santidade. Na esteira deste mesmo assunto, apóstolo Pedro traz o próximo passo, a necessidade de crescer através da palavra, de crescer, de ter um crescimento espiritual, de alcançar uma maturidade espiritual, porque senão bebermos do leite genuíno, mas se bebermos de outro tipo de alimento, não teremos o devido crescimento, não teremos, teremos deformidades, não alcançaremos o propósito pelo qual nós fomos chamados. Fomos chamados para viver uma vida de propósito. Cada um de nós temos um propósito na nossa vida e temos a compreensão desse propósito quando a nossa identidade, quando a imagem e semelhança de Cristo Jesus, da Trindade, é restaurada na nossa vida. E à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós nos reconhecemos como homens e mulheres, nós começamos a nos identificar e a perceber tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Ele já derramou sobre nós, e tudo aquilo que Ele espera da nossa vida. Então precisamos viver debaixo de propósito, e para viver debaixo de propósito, precisamos crescer certo, precisamos ter um crescimento certo. Não é todo crescimento que gera glória ao Senhor, não é todo crescimento que significa um crescimento genuíno, o leite genuíno, mas é necessário buscar o crescimento espiritual através da genuína mensagem da palavra de Deus, como nós estamos pregando e ministrando, tanto em sala de aula, no curso Vida Cristã, como aqui na igreja, seja no culto de domingo pela manhã, no culto de quarta-feira, seja nas reuniões matinais de oração, seja no culto de quarta-feira à noite, seja nas reuniões de ministério, seja nos grupos de vida. Há um crescimento espiritual para você, meu irmão. Há uma maturidade espiritual para a tua vida. Há propósito para a tua vida. Não há como você, como homem e mulher de Deus, caminhar uma vida sem propósito, sem um objetivo. Existe mais da parte do Senhor. E se você está aqui nesta noite e não consegue se identificar como um homem que tem um propósito na sua vida, como uma mulher que tem propósito na sua vida, eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Que todo engano que até então estava afligindo a sua vida, eu declaro a libertação no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que está impedindo o teu crescimento, tudo aquilo que está impedindo com que você rompa em fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja crescimento, crescimento espiritual, crescimento de propósito, crescimento em Cristo Jesus. No versículo 3, na continuação do texto, ele menciona o seguinte: se é que já tendes
a experiência de que o Senhor é bom. Aqui dá uma ideia de que há uma interrogação, a ideia de que há uma pergunta, um questionamento, mas na verdade, em outra versão, nós conseguimos compreender que isso aqui é um estilo referente à tradução, porque na tradução da NVI, nós identificamos o seguinte, que está escrito na NVI, na mesma referência de 1 Pedro, capítulo 2, diz agora, ao invés de se é que, mas está escrito agora que provaram que o Senhor é bom. Então o versículo 2 diz, vamos repetir o versículo 2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado todo crescimento para a salvação, vos seja dado todo crescimento, vos seja dado crescimento para a salvação. Eu leio na NVI, agora que provaram que o Senhor é bom. Buscai ardentemente, agora que provaram que o Senhor é bom. Se você que já começou a sua caminhada, você que já experimentou quem é Deus, eu quero te dizer, irmão, existe mais do Espírito Santo para a tua vida. Buscai ardentemente, buscai diligentemente, mergulhar, beber, ter mais de Deus na sua vida, porque com certeza Deus tem mais. E não importa quantos anos você caminha no Evangelho, se você já caminha 5, 10, 15, 20 anos, ou se você está vindo nesta igreja pela primeira vez, eu quero te dizer, existe mais do Espírito Santo para a tua vida. Beba, vá na direção, busque o Espírito Santo de Deus, e deixe que Ele opere de uma forma tremenda na sua vida e através de você. Então, recapitulando, nós somos salvos, e o primeiro passo é a santidade, o próximo é amar uns aos outros, o terceiro passo é o crescimento em Cristo Jesus através da tua palavra, e o quarto passo é viver em comunidade. Repita isso comigo: viver em comunidade. Sim, nós somos chamados para viver em comunidade. No versículo 4 ele anuncia isso. Versículo 4 diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Eu vou repetir: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O apóstolo Paulo compara o viver em comunidade com uma casa em construção, cuja base, a fundação desta casa é Cristo e nós edificados sobre ela. Eu não sei se você construiu a sua casa, mas eu tive o privilégio de construir uma casa. E uma das partes mais conflitantes é a fundação, porque se não há conhecimento do solo, não há entendimento da natureza do material, onde você vai sedimentar o concreto e ali fazer as sapatas para então levantar as colunas, certamente esta casa com o tempo ruirá, não permanecerá. O nosso pedreiro, na ocasião, falou: olha, esse terreno é muito firme. Ele é tão firme
que eu preciso molhar a terra para que eu consiga retirar a terra que há dentro dela. E normalmente, quando se passa 2, 3 dias, por alguma razão, mina-se água dentro dele. Eu preciso retirar esta água. E então, durante muito tempo, ele demorou apenas para estabelecer a fundação da minha casa. Quantos aqui tiveram essa experiência de ver ou de construir, né? É doloroso, né? É doloroso, só de ver ali o tempo que demora, o tanto dinheiro que vai para dentro de um buraco, tanto de cimento. O apóstolo Pedro está aqui comparando, ele está aqui fazendo a comparação de uma casa, está aqui fazendo uma analogia e está nos convidando para compreender esta analogia, onde ele diz que nós precisamos viver em comunidade, e assim como uma casa construída, cuja base é fundada, a fundação desta casa é Cristo Jesus, nós somos edificados sobre esta fundação. Jesus é a pedra de esquina, é justamente a fundação, porque naqueles dias, naquele tempo, as casas eram construídas a partir da pedra de esquina. Porque quando a pedra de esquina, que ficava exatamente na esquina, onde seria edificada os 2 lados da casa, ele seria estabelecido aquela pedra, e então os demais tijolos seriam levantados para a edificação daquela casa. Sem a pedra de esquina não há como levantar uma casa, não há como edificar a casa. A pedra de esquina, ela serve para isso, ou pedra angular, como é dita. Apóstolo Pedro nos convida, através do versículo 4, chegando-vos para ele a pedra viva. Jesus é pedra viva, é pedra, mas não é uma pedra morta, não é uma pedra quebrada, porque a pedra que é Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele não permaneceu morto, ele está vivo. Por isso o apóstolo Pedro diz: Jesus é a pedra, e esta pedra não está morta, esta pedra está viva, quando ele menciona a pedra que vive. Na referência seguinte, na continuação do versículo, ele diz: rejeitada sim pelos homens. Israel foi escolhida por Deus para ser um exemplo para o mundo. Eles deveriam construir a casa espiritual a partir da pedra que é Jesus Cristo. Mas o que acontece com Israel? Israel rejeita a pedra de esquina que é Jesus. Ele, como os construtores, porque Deus estabeleceu assim, Deus estabeleceu, escolheu o povo de Israel, para que através desse povo, todas as nações pudessem ter Israel por modelo, e pudessem adorar a Deus. Através de Israel pudesse ser levantado a casa espiritual, mas Israel, como construtor, rejeitou a Jesus, rejeitou a pedra de esquina e disse, como construtor disse: esta pedra não serve para a nossa construção. O que nós precisamos é de uma outra pedra. Precisamos ser edificados a partir de uma outra pedra angular. Mas assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, não existe outra fundação senão Jesus Cristo. Somos edificados, e edificados sobre esta fundação,
esta fundação que se chama Cristo Jesus. Isso digo, irmãos, porque vivemos em dias, em tempos em que a mensagem de Cristo Jesus é negada. A mensagem da redenção de Cristo Jesus é anulada através da inteligência humana, através de um pensamento, de uma construção ideológica. Busca-se desviar o propósito de redenção, como se houvesse uma outra maneira de se alcançar a redenção. Isso aconteceu naqueles dias, mas isso continua acontecendo até os dias de hoje. Até os dias de hoje, no meio da igreja evangélica, existem aqueles que desejam estabelecer uma nova pedra de esquina. Existem aqueles que desejam estabelecer um novo parâmetro de vida. Mas só existe um parâmetro, e esse parâmetro que fará com que a edificação possa crescer e ser edificada da forma que deve ser, se chama Jesus Cristo. É Ele que garante a edificação, é Ele que garante a sustentação desta casa, é Ele que mantém e nos mantém edificados. Por isso que no versículo 4 ele diz: chegando-vos para Ele, chegando-vos para Cristo, chegando-vos para Jesus. Apesar dos homens terem rejeitado a pedra angular, ela é eleita e preciosa para Deus. Essa fundação, ela é preciosa para você. Jesus é a fundação da sua vida, é a fundação da tua família. Jesus é a fundação desta igreja. Jesus é a pedra de esquina deste lar espiritual. Nós, os gentios, fomos escolhidos por Deus para então ser edificado sobre essa pedra eleita e preciosa para Deus. Israel rejeitou Jesus, mas aprove a Deus escolher a mim e a você, para que sejamos modelo, para que sejamos os construtores desta casa espiritual. Você é o construtor desta casa espiritual. Deus espera que você, como um bom construtor, não perca de vista a tua fundação, que é Cristo Jesus. A tua base, o teu alicerce, a tua estrutura, a tua raiz, o teu fundamento. Vigia na maneira, irmão, como você conduz a tua vida, as escolhas. Porque aquela igreja estava sendo perseguida. Aquela igreja ali na região do que hoje chamamos de Turquia, estava sendo perseguida. Essa carta ela foi enviada aqui no versículo 1, capítulo 1 diz, no versículo 1 diz: dispersa no Porto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia, o que hoje é a Turquia. Essa igreja ela foi dispersa, essa igreja foi espalhada por toda essa região. E para um povo perseguido sofrer com a perseguição, receber uma carta como essa é muito conveniente, do capítulo 2, porque diante da tribulação você tem duas decisões para tomar. Alguns cristãos daquele tempo, cristãos que conseguiram responder à altura da perseguição, foram fiéis, permaneceram em fé, permaneceram na palavra, mas outros cristãos se revoltaram, outros cristãos abandonaram a sua fé, outros cristãos saíram para viver de uma outra maneira.
saíram para se conduzir de uma forma maledicente. E a palavra do apóstolo Pedro é justamente convidando, exortando, animando esta igreja para permanecer firmada na rocha que é Cristo Jesus. Não é muito diferente dos nossos dias, irmãos, porque quantos irmãos no nosso meio, quando as circunstâncias apertam, a aflição chega, o sofrimento bate a porta, quantos são aqueles que se apegam em Cristo Jesus? Quantos são aqueles que oravam, mas agora oram muito mais, que liam a palavra e agora leem mais, que estão nas madrugadas, que estão vivendo em jejum, para que Deus possa, ao seu devido tempo, operar graça e misericórdia, porque aquele que sai plantando e chorando enquanto semeia, voltará com seus feixes cheios, diz a palavra do Senhor. Por outro lado, existem aqueles que não conseguem lidar com o sofrimento, não conseguem lidar com aquela adversidade, e simplesmente começam a buscar alternativas, começam a olhar de uma forma diferente para o pecado, começam a olhar para a vida do ímpio e ver graça, e ver como uma opção, e ver que não tem nada a ver, que tudo bem. É disso que o apóstolo Paulo está nos convidando. Então, meu irmão, permaneça na pedra de esquina que é Jesus Cristo, a pedra querida e amada pelo nosso Deus. No versículo 5, ele diz: também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, você pode abrir comigo, Efésios capítulo 2, eu coloquei aqui no meu esboço, capítulo 2, versículo 4 a 6, e vamos aqui, por duas referências, ler Efésios, continuar lendo o versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2, e retornar para Efésios capítulo 2. Que diz, Efésios capítulo 2, versículo 4, de 4 a 6, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa natureza foi transformada, assim como Jesus sendo a pedra que vive, nós também somos pedras que vivem. E somente desta forma podemos fazer parte desta edificação. Apenas sendo pedras que vivem, podemos participar da edificação do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4, fomos convidados, ou seja, nós, como pedras, fomos convidados a fazer parte desta edificação. Israel rejeitou a Jesus, mas agora Deus nos estabeleceu para que nós, e através de nós, o nome do Senhor possa ser glorificado. Pedras vivas.
Isso aqui é tão poderoso, irmãos, porque essa referência, ela anuncia que não apenas eu sou igreja, não apenas eu preciso ter o crescimento espiritual, através do leite espiritual, mas eu necessito ter um novo nível de crescimento, o crescimento da casa espiritual. Porque se no primeiro momento ele faz referência do leite espiritual, já aqui no quarto passo ele faz referência da casa espiritual. Então, irmão, sim, eu sou a igreja do Senhor Jesus, sim, mas eu necessito estar vivendo no meio da congregação. Eu não tenho como ser igreja apenas em casa, eu sozinho. Não tem como sermos igreja apenas eu e a minha Bíblia, ser igreja. Eu e os meus vídeos no YouTube, eu e os meus estudos, eu e eu mesmo, você e você mesmo, irmão. Se você não estiver na condição desta igreja, que estava ali espalhada por conta da perseguição, e então recebeu a carta do apóstolo Pedro para quê? Para que pudessem se fortalecer e congregar juntos, para que pudessem estar juntos. Não há motivos para que nós não venhamos a estar juntos na congregação. Não há razões, e não é bíblico. Não há nenhum amparo bíblico, não há nenhuma referência bíblica que nos ampare, que seja o fundamento, que seja uma justificativa para que consigamos compreender que o fato de sermos tabernáculo é suficiente e eu não preciso viver no meio da congregação. Sim, existe um crescimento que só se dará no meio da congregação. Existe uma maturidade para que cheguemos à estatura de varão e varoa, perfeitos no Senhor, que só alcançaremos aqui, só alcançaremos suportando os nossos irmãos, e dessa forma eu retorno à minha primeira ministração lá. Por isso, meu irmão, ame a igreja. Por isso, meu irmão, suporte a igreja. Por isso, meu irmão, olhe para quem está do seu lado e diga: você será o fruto do meu crescimento. O Senhor te usará para gerar crescimento na minha vida. Eu estou sendo edificado através da tua vida, meu irmão. Através de você se cumpre a vontade de Deus na minha vida. Porque não há outra maneira, não há outro crescimento, não há outra forma. Apóstolo Pedro, está nos dando um trilho, e esse trilho culmina justamente na congregação da igreja. Essa congregação de gentios, que não era os construtores, mas agora Deus nos fez assim. Nós somos a videira brava, somos aqueles que adoravam a outros deuses, mas Deus nos convidou, Deus nos alcançou, e nós, como videira brava, fomos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos voltar para Efésios capítulo 2, versículo 19. Essa referência diz, 19 a 21, na continuação: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Amém. E por fim, no versículo 5 diz: a fim de obedecerdes, os músicos, por favor, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nos dias de Moisés, ali no deserto, era erigido o templo, a tenda da congregação, o que futuramente seria estabelecido o tabernáculo. Nos dias de Moisés, foi estabelecida a tenda da congregação, e tenda significa o lugar onde Deus se manifesta. Já nos dias de Davi, nos dias de Salomão, ali foi estabelecida a casa do Senhor. Mas aprove a Deus fazer de mim a sua casa. Aprove a Deus fazer de você a casa preferida do Pai. Aprove a Deus fazer de você o sacerdote. Porque se antes o animal era morto, o sangue era vertido por expiação do nosso pecado, porque aquele que pecar certamente morrerá, e o animal morria em nosso lugar. Hoje, nós não precisamos mais de sacrifício, porque o perfeito Cordeiro foi morto na cruz do Calvário. Nós, como sacerdotes, oferecemos sacrifícios agradáveis ao Senhor, o sacrifício da nossa consciência, o sacrifício das nossas orações, da nossa adoração, o sacrifício de dizer: Senhor Jesus, a minha vida te pertence, a minha vida te pertence, assim como diz Romanos. Nós, como videira brava, videira que foi enxertada, precisamos dizer: Deus, muito obrigado, porque o teu amor nos alcançou. Hoje eu tenho lugar na mesa. Hoje eu tenho lugar na mesa. Hoje eu posso sentar na mesa do Senhor, porque há lugar para mim, há lugar para você, meu irmão. Há lugar para você, meu irmão. Há lugar para você nesta mesa. Um alto preço foi pago para que nós chegássemos até o dia de hoje, para que nós pudéssemos estar aqui. E ter uma adoração consciente, oferecer um sacrifício consciente, ter um caminhar consciente em Cristo Jesus, através da renovação da aliança, uma renovação consciente, onde o pão, ele representa o corpo, onde o cálice representa o sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, onde todos os nossos pecados, todas as nossas dificuldades, todos os nossos desafios. Então, meu irmão, eu quero te dizer que há esperança para você. Por mais que Satanás possa gritar no teu ouvido: você não é ninguém, não há solução para a tua vida, não adianta, você não vai conseguir. Jesus morreu e ressuscitou para te dizer: dá, é possível.
porque eu dei a minha própria vida por amor a você. Então segue, meu filho, segue, segue, segue confiante, porque não são palavras, mas é a vida do nosso próprio Deus. E Ele, o próprio Deus, se fez carne para que nós pudéssemos viver uma vida em santidade, para que nós pudéssemos ter um amor fraternal, genuíno e não falso, para que nós pudéssemos verdadeiramente crescer como homens e mulheres do Senhor, alcançar a maturidade em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter a consciência de quão importante é viver em comunidade, viver como família, viver como corpo de Cristo Jesus. Por isso, nesse momento, eu te convido a abaixar sua cabeça e a falar com o Senhor Jesus nessa hora, a ministrar ao Pai, porque muito foi pago, muito preço foi derramado. E Deus não mandou ninguém, Ele próprio veio. Ele não mandou alguém para fazer o serviço, Ele veio e fez o serviço. Porque aquele que ama se compromete, e Jesus se comprometeu completamente comigo e com você. Não há razões para que nós também não nos comprometemos com Ele. Por isso, nesta hora da ceia, eu quero te convidar a participar da Santa Ceia do Senhor. Mas se você não tem a compreensão do que isso significa, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu te peço que quando os elementos passarem, que você não pegue do pão, não pegue do cálice, porque o nosso louvor é o nosso culto racional. É necessário ter uma compreensão, e mais do que a compreensão, é necessário ser uma pedra viva, porque senão não podemos ser edificados sobre a pedra que vive, que é a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre.
Deus. No Antigo Testamento, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados, eles deveriam oferecer um sacrifício ao Senhor. E eles acreditavam que aquele bezerro, aquele animal que era derramado sangue, era suficiente para perdoar os seus pecados. Mas não era suficiente. Então, o rei Davi teve uma revelação do Senhor, do verdadeiro sacrifício. Aquilo que viria a acontecer centenas de anos depois, que foi o sacrifício de Jesus, o verdadeiro sacrifício. Então nós vamos ler aqui no Salmo 22, as palavras do rei Davi a esse respeito. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu gemido. Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu me tiraste do ventre, tu me preservaste, estando eu ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros de Bazã me rodeiam, abrem contra mim as bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água que derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força secou-se como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Tu me puseste no pó da morte. Cães me rodeiam, e ajuntamento de malfeitores me cercam. Trespassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, ó Senhor, não te distancies de mim. Ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca dos leões. Livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor,
louva-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorifica-o. Teme-o, todos vós, descendência de Israel, pois não desprezou nem abominou a aflição do aflito, não escondeu deles o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. De ti vem o tema do meu louvor na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os pobres comerão e se fartarão. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante Ele, pois o reino é do Senhor, e Ele domina sobre as nações. Todos os opulentos da terra comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó e se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor às gerações futuras. Proclamarão a sua retidão ao povo que ainda há de nascer, pois Ele o fez. Amém? Ao povo que ainda há de nascer. Nós estamos incluídos nessa profecia. Amém? Ele previu a morte e o sofrimento de Jesus. E todos no futuro que um dia iriam nascer, o adorarão no santuário. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Adorando o Jesus morto e o Jesus ressuscitado. Louvado seja o Senhor. Levante suas mãos. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é o único digno de honra, de glória e de poder. Ele é digno da nossa adoração. Estamos aqui, ó Deus, nos entregando completamente em Tuas mãos, porque o livramento virá do Senhor. Os nossos olhos são postos em Ti. Da onde virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Recorra a Ele, qualquer que seja a sua situação. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E é a Ti que clamamos. É a Ti que adoramos. Jesus. Diga Jesus. Jesus. Nosso amado Senhor. É com gratidão no nosso coração, Deus, que participamos da ceia do Senhor. Porque se não fosse o seu sacrifício, nós não poderíamos estar aqui. Nós não teríamos condição de elevar a nossa voz a Ti, porque estávamos todos enganados. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Então agora levante seu pão. Aqui está, neste pão, representado o corpo de Jesus. Aquele corpo que foi esmagado lá na cruz do Calvário, que foi ferido, que foi chicoteado, que sangrou para que a nossa salvação fosse alcançada.
houve um cordeiro que morreu em nosso lugar. E o corpo desse cordeiro está representado aqui, neste pão, para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Assim como os sacerdotes no templo sacrificava todas aquelas ofertas de carneiros, bois e todas aquelas ofertas de animais que eram mortos, eram queimados e depois eles comiam. Era alimento para os sacerdotes. E nós estamos aqui como sacerdotes do Senhor, nos alimentando do teu corpo. Este alimento que traz vida, que traz esperança. O mundo não tem esperança. O mundo não sabe o que fazer com tantas desgraças, com tantas coisas acontecendo. Mas o povo de Deus sabe. O povo de Deus tem uma saída. Oh, Jesus, estamos aqui livres e salvos, libertos da morte eterna. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Recebemos vida, recebemos vigor. Oh, essa vida que nós temos, vida eterna, que um dia nós estaremos junto ao Pai, gozando das benesses do Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque não há mais condenação, não há mais acusação contra nós. Há perdão, há libertação. Tudo que nós precisamos, encontramos em Ti, Senhor. Recebe, Senhor, este pão. Abençoa este alimento espiritual em nossas vidas. Se há alguém aqui, ó Deus, fraco espiritualmente, que ao participar da ceia do Senhor, tu receba novas forças, nova vida, tu receba um novo vigor, que você ressuscite, você que está morrendo. Faz o milagre nessa hora, Senhor, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nós te pertencemos. Aleluia. E tu nos pertences. Para a glória do nome de Jesus. Comamos todos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Levante o cálice. O cálice da nova aliança no seu sangue. Este sangue que foi derramado na terra. Ele clama por vidas. Ele não foi derramado em vão. O desejo de Jesus é que todos sejam salvos. Mas todos também têm um livre-arbítrio. E que esse livre-arbítrio decida-se por Jesus. O inimigo quer arrasar com a humanidade. Quer extirpar a criação de Deus. A mais bela criação de Deus. De tudo que Deus criou lá no jardim, a mais bela criação foi o homem e a mulher. O inimigo teve inveja
e desejou destruir a criação de Deus. Mas graças a Deus, em Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Continuaremos tendo vida, porque nós continuaremos clamando o nome de Jesus, o nome mais poderoso em toda a terra, o nome de Jesus, o sangue de Jesus é a força que nos mantém vivos, vitoriosos. Aleluia, aleluia. Não há nenhuma oração feita nesse lugar que não chegue lá nos céus, lá no cálice de ouro, onde Jesus recolhe todas as nossas orações. E Ele atende as orações. Muito obrigado, Pai. Toma, Senhor, cada vida aqui, cada família aqui representada. Toma a tua igreja na face da terra. Não somente esta, mas todas as igrejas de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, dos outros estados, do Brasil e do mundo. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali tu estás. E tu estás aqui, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe, Pai, esse cálice. Cálice que representa o teu sangue. O teu sangue fará parte da nossa corrente sanguínea e nos dará vida, vida em abundância. Oh, Jesus, nós recebemos, Senhor, este cálice que vai fazer parte de nós, abençoados. Aleluia. Em nome de Jesus, consagramos este cálice diante de Ti. Cada um de nós o fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que todo o povo diga amém. 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 Que assim seja. Bebamos todos. Glória, 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 glória. Toda glória, toda honra cheguem a Ti agora, do Teu povo, da Tua herança. Ah, Senhor, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza, todo desânimo, toda dúvida, Senhor. Tira, Senhor. Traz avivamento no meio do Teu povo, Senhor. Traz vida nova para cada um de nós. Recebe, Pai, a oração do Teu povo. Oh, Jesus, não somente a nossa, mas cada um de nós fazemos parte de uma família. Recebe as famílias aqui representadas, ó Deus. Recebe as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, os de idade que vivem entre nós, as nossas famílias, os cônjuges, e tudo que nós fizermos seja para a glória e para a honra do Teu nome. É isso que nós queremos, Senhor, ver o Teu nome sendo glorificado e que nós sejamos instrumentos para
para que isso aconteça na terra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero cantar um cântico que eu separei. Que diz assim: em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Coloque a mão no seu coração, porque o amor de Deus não flui somente da nossa mente, mas o verdadeiro amor flui do nosso coração. Que ele seja cheio deste amor de Deus, e aonde nós formos, com quem formos contactar, essas pessoas sintam o amor de Deus que há em nós. Que não saia de nossas bocas nenhuma palavra torpe, nenhum pensamento indigno, mas que flua o amor de Deus, somente o amor de Deus,
Porque o amor humano, ele é falho, ele é frágil. Mas o amor de Deus, ele é eterno. Frutifica, dá vida. Nesta hora tão importante, tão sagrada, que é a ceia do Senhor, nós nos enchemos deste amor. Amor para dar, amor para viver uma vida diferente. Aleluia, diga aleluia ao Senhor. Glorifica o Senhor com as suas próprias palavras. Ele é digno de toda a glória. E nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos aqui, pelo privilégio de participar da família de Deus. E assim queremos viver, Pai. Não nos afastar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguirmos adiante, avançando sempre em sua direção, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Que digam amém. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe e dê uma semana maravilhosa para todos, em nome de Jesus. Amém.